Olá pessoal, bom dia. Aula gravada aí do dia 28 de maio, aula de correção de exercícios. As pessoas que pediram as questões lá no formulário de dúvidas, né, como foi orientado a vocês desde o início da semana, me pediram questões contextualizadas, a maioria contextualizada. Na verdade, todas, né, que foram solicitadas são questões contextualizadas. Então, hoje a gente vai dar uma ênfase maior nessas questões. 7. Uma proposta para ajudar a combater a fome no mundo é taxar as transações financeiras internacionais em 0,01%. Essas transações movimentam 1,2 trilhão de dólares ao dia. Qual seria o total arrecadado em um ano? Considere que o ano consiste de 52 semanas e a cada semana contém 5 dias úteis. Então, vamos lá. Pessoal, ele fala aqui em taxar. Taxar significa que vai aumentar em uma certa porcentagem. Essa porcentagem nessa questão é de 0,01%. E isso ocorre ao dia. Então, a cada dia que passa, aumenta, né, 0,01%, tá? E o que está aumentando? 1,2 trilhão de dólares, tá? Então, eu vou ter que taxar, vou ter que aumentar, calcular 0,01% de 1,2 trilhão. Então, esse é o cálculo que a gente tem que desenvolver. Então, vai ficar assim, na verdade, 0,01% de 1,2 trilhão, tá? Ok, mas antes de prosseguir, é importante que a gente lembrar, né, como que trabalha, né, com classes decimais, tá? E com potência de 10. Tá? Porque essa parte da porcentagem, pessoal, a gente vai ter que escrever numa forma mais simples, né? A gente não pode atrapalhar com ela nesse formato. Então, a gente vai dar uma simplificada nessa parte da porcentagem e a gente vai escrever esse 1,2 trilhões, né? Ou seja, 1 trilhão e 200 milhões, usando toda a extensão dos zeros, né? A gente vai escrever por extenso. Mas antes de fazer esse cálculo, vamos dar uma melhorada nisso. E eu quero falar aqui justamente sobre esse número, 1,2 trilhão, 1 trilhão e 200 milhões. Relembrando a ideia lá das classes dos números, tá? Então, vamos lá. Pessoal, toda vez que o número tiver 3 zeros, a gente está na classe dos milhares, né? Por isso que a gente fala 1000. Então, se eu quero falar 5.000, então, em vez de escrever 5.000, eu posso escrever 5 vezes 10 à terceira. Se eu quero escrever 12.000, eu posso escrever 12 vezes 10 à terceira. Não preciso escrever 12.000 seguido de zeros. Até porque 1000 até é possível você escrever. O problema é quando a gente fica com um número muito alto, como é o caso dessa questão. Se a gente for escrever todos os zeros, a gente pode acabar se perdendo aí, tá certo? Então, se eu quero falar da classe dos milhares, significa que eu tenho que acrescentar 3 zeros. Se eu quero falar das classes dos milhões, eu tenho que acrescentar mais 3 zeros. E isso vai me levar aos milhões, né? Milhão aqui. Vou arrumar essa letra que ficou feia. Milhão, tá? Então, se eu quero falar que é 3 milhões, então, em vez de escrever 3.000 milhões, a gente vai escrever 3 vezes 10 à sexta, é suficiente. Então, esse 10 à sexta já significa milhão, tá certo? Somente isso. Depois, se eu quero acrescentar mais 3 zeros, eu entro na classe dos bilhões. Então, acrescentando 3 zeros, ficou 10 à nona, e eu entro aí na classe dos bilhões, né? Eu vou colocar bilhão aqui. Então, 2 bilhões. 2 bilhões, não precisa colocar 9 zeros. Você vai escrever 2 vezes 10 à nona. E por fim, né, como é trilhão, né, a questão fala de trilhão aqui, eu vou acrescentar mais 3 zeros. Então, ficou 9 vezes 10 à 12ª. E aí, eu chego na casa dos trilhões, tá certo? E isso vai ajudar bastante vocês a entenderem aí o procedimento do cálculo, tá? Então, essa breve explicação aí foi para falar sobre a classe dos números, tá? Esse conteúdo vocês veem ele lá no 6º ano, mais ou menos, tá? Agora, eu vou mexer com essa parte da porcentagem, tá? Então, 0,01%, a gente vai usar a definição, que vai ser 1, na verdade, vou bem passo a passo, que vai ser a mesma coisa que 0,01 sobre 100.
Usamos a definição. Só que esse decimal aí não está ajudando a gente. Então, o que eu vou fazer? Transformar em fração. Claro que quem já sabe que vai dar 10 à quarta, tá tudo bem, tá? Mas para quem não sabe, ó, transforma em fração e sobre 100. Aqui eu tenho uma divisão de fração, que a regra manda eu repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui embaixo tem 1. Então, o inverso vai ser 1 sobre 100. E aí você pode escrever que isso é a mesma coisa que 10 elevado à quarta, porque eu tenho 4 zeros aí. Então, isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10 à quarta. E aqui eu vou parar. Eu não vou fazer mais nada não. Vou deixar nessa situação aqui para vocês. Agora eu vou voltar lá na minha pergunta, né? E vou calcular 0,01% de 1,2 trilhão. Então, vai ficar assim. 0,01% de 1,2 trilhão. 0,01% a gente já sabe que é a mesma coisa de 1 sobre 10 à quarta. Na matemática, esse D vira vezes. 1,2 é o que a gente tem. Porém, trilhão, ó, você já sabe o que significa esse trilhão. É só colocar 10 à 12ª. O seu cálculo vai reduzir bastante, tá? Porque senão, imagina, você vai ter que escrever 12 zeros aí. E aí pode se perder nos cálculos, ok? Então, prosseguindo. Vai ficar 1 vezes 1,2, ficou 1,2 mesmo, vezes 10 sobre elevado à 12ª potência, sobre 10 à quarta. Aqui, pessoal, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Vocês se lembram como é que faz isso? Então, a gente tem que subtrair os expoentes. Então, ficou 1,2 vezes 10 à oitava. E eu paro aqui. Ah, professora, mas como é que eu vou saber? Nem tem essa resposta ali. Pessoal, a gente tem que lembrar que isso aqui que a gente calculou é para um dia útil. Um dia útil. A questão fala que vai fazer esse cálculo durante um ano, né? Voltando aqui no enunciado, ó. Ele fala que é durante um ano. E aí te fala que um ano tem 52 semanas e cada semana tem 5 dias úteis. Então, quantos dias úteis tem um ano, né? Então, vamos lá, vamos calcular. Se um ano tem 52 semanas e cada semana tem 5 dias úteis. O que eu tenho aí, então? Que cálculo que eu tenho que fazer? Eu só tenho que descobrir quantos dias úteis tem no ano. Então, eu vou multiplicar 52 vezes 5. Então, um ano tem 260 dias úteis. Agora, eu vou pegar aquele valor que a gente arrecadou, né, em um dia, e multiplicar por 260. Então, vai ficar assim. 260 vezes 1,2 vezes 10 à oitava. Fazendo aí na calculadora 260 vezes 1,2, você vai encontrar 312 vezes 10 elevado à oitava. Se a gente voltar lá no nosso enunciado, você vai ver que a gente tem algo parecido com isso aqui, mas ainda não está bem claro, né? Porque a gente não tem 312. A gente tem 3,12, 31,2, não 312. Então, vamos dar uma ajustada nesse número. Eu vou mover a vírgula aqui no 312, pessoal. E eu vou mover ela uma casa. Ó, 31,2. Quando eu faço isso, significa o quê? Que eu estou multiplicando, né, por 10, porque eu movi uma casa, olha só, vezes 10 à oitava. Então, mover a casa uma vírgula, né, uma casa decimal, é multiplicar por 10. Então, você vai encontrar 31,2 vezes 10 elevado à nona, porque 1 mais 8, 9, ó. Bem nessa parte aqui, a gente tem multiplicação de potência de mesma base, que a regra manda você somar os expoentes. Tranquilo? Então, a gente tem aqui a soma dos expoentes. Feito isso,
Vamos lá, de novo, analisar o que a gente tem. Agora eu tenho 31,2 vezes 10 à nona. 31,2 a gente já tem, então eu vou descartar a letra A, descartei letra C e vou tirar também a letra E. Fiquei só com B e D. Gente, esse 10 à nona, eu expliquei agora há pouco para vocês, ele representa o quê? Não é bilhão? Então, no lugar de escrever 10 à nona, a gente vai escrever o quê? Bilhão. Então, ficou 31,2 bilhão. Opa, bilhão. E aí, a gente tem essa resposta para marcar, que é justamente a letra B, tá certo? Então, essa questão, ela é fácil, tá? Se você está entendendo o conteúdo, porém, ela se torna complexa devido a esses casos de zeros, né? Trabalhar com fração, trabalhar com multiplicação e divisão de potência. Então, tem que ter todo esse detalhe. Eu tenho certeza que algumas pessoas fizeram essa questão de maneira mais rápida. É porque eu gosto de explicar cheio de detalhes para vocês, tá certo? Vamos lá agora, questão 8. 8. O consumidor faz uma pesquisa no mercado e constata que o preço do carro de marca A, quando acrescido de 25% do seu valor, é precisamente o preço do carro de marca B. Com relação aos preços dos carros das marcas A e B, pode-se afirmar que... Então, vamos ver qual é a relação entre A e B, tá certo? Vamos dar destaque aqui nesse texto que é de fato importante. Ele fala que o carro da marca A, quando ele é acrescido de 25% do seu valor, é precisamente o preço do carro de marca B. Isso vai ser fundamental para a gente escrever em linguagem matemática. Então, vai ficar assim. Vocês concordam com quando ele fala o carro de marca A? Quando acrescido a 25% do seu valor. Então, eu vou colocar um sinal de mais, eu vou colocar 25% em cima do carro, né? Do valor do carro. Então, seria 25% de A. Essa é a linguagem matemática. O que acontece quando eu pego o carro A, acrescento 25% do seu valor? Ele passa a ser igual ao carro B. Então, essa é a forma que a gente vai fazer, vai desenvolver os cálculos, tá certo? Então, vai ficar assim. Vamos trabalhar com essa parte aqui, pessoal, ó. O que é 25% de A? Essa parte foi explicada para vocês. Ela vai ficar assim. A mais, usando a definição, eu vou melhorar isso aqui, vou escrever na forma de 0,25. O D vira vezes A. E isso vai ser igual a B. Então, eu tenho que A mais 0,25A, isso é igual ao valor do carro B. A mais 0,25, né? A vai dar 1,25A. Isso é igual a B. Aqui, tanto faz você isolar o A ou o B, tá? Mas a gente tem que interpretar essas respostas. Eu vou isolar o A. Então, vou passar 1,25 para o outro lado dividindo. Assim. Agora, esse número decimal aí não tá legal. O que eu vou fazer com ele? Vou transformar em fração. Então, vai ficar B sobre 125 sobre 100. Divisão de fração. Escreve a primeira fração, que é o próprio B, multiplica pelo inverso da segunda, que ficou 100 sobre 125. Logo, A é igual a 100B sobre 125. Esse número não tá legal para a gente trabalhar, pessoal. Vou copiar ele aqui e vou simplificar, tá? Então, ficou 100B sobre 125. Eu consigo dividir esses dois números aí, ó, por 25. O cálculo ficar menor, tá? E aí, eu vou encontrar que A é a mesma coisa que 100 dividido por 25 dá 4. 125 dividido por 25 deu 5. E eu chego nessa resposta mais simplificada. Para aqueles que gostam de decimal,
vai dividir 4 por 5. Mas não era necessário não, mas fica mais visível, né, a resposta dentro do contexto das alternativas. 4 dividido por 5 dá 0,8b. E aqui já é suficiente para a gente conseguir responder essa questão. Vamos lá. O preço do carro de marca B é 75% do de carro A. Vou dar um destaque aí para vocês para ficar claro. Olha só. Ele fala que o carro B é 75% do carro de marca A. O B, gente, já está bem aqui na nossa cara, ó. B é igual a 1,25 de A. E ele está falando que é 0,75, né? Porque quando ele fala que o B é 75%, é como se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. B é 75% de A. E a gente está vendo claramente que não, que é 1,25. Então, não é a letra A. Letra B. O preço do carro de marca A é 80% do de carro B. Olha só o que a gente acabou de escrever, pessoal. A é igual a 0,8 de B. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Tá certo? Somente isso que a gente vai fazer, mais nada. E aqui a gente finaliza a questão 8. Vamos para 9. Questão 9. Em uma assembleia, 315 participantes, 25 do número de mulheres é igual a 20% do número de homens. O número de mulheres que participaram da assembleia é... Vamos separar aqui o que a gente pode escrever em formato de linguagem matemática. 25% do número de mulheres é igual a 20% do número de homens. Então, isso a gente consegue escrever em sentença matemática. Vamos escrever, então. 25% de mulheres é igual a 20% de homens que estão nessa assembleia, tá? Ele fala aqui que 315 participantes estão na assembleia. Então, eu posso afirmar que 315 aqui participantes é a mesma coisa que 100%. Tá certo? Posso afirmar isso com tranquilidade. Agora, escrevendo essa sentença aqui, né? 25% de mulheres é igual a 20% de homens, a gente pode dar uma melhorada. Então, vamos colocar a matemática aí, tá certo? Usando a definição, vai ficar 25 sobre 100. O D vira vezes, é igual a 20 sobre 100, o D vira vezes. Pronto. Então, aqui, eu vou simplificar para ficar mais fácil, tá? Tudo por 25. Ah, eu não quero simplificar não, professor. Eu posso fazer assim, simplificar no final? Claro que pode, tá? E esse aqui, eu vou dividir tudo por 5. Assim. E aí vai ficar assim, pessoal. 25 por 25 dá 1, sobre 100 dividido por 25 deu 4. Então, 1/4 de mulheres é igual a 20 dividido por 5 vai dar 4. E 100 dividido por 5 vai dar 20 homens, tá certo? Eu vou passar agora 1/4 por outro lado dividido. Então, o número de mulheres é igual a 4 sobre 20. Daria para simplificar mais, tá, pessoal? Dividido por 1/4. Opa, 1/4 aqui. Vou colocar aqui. Número de mulheres vai ser igual a 4H sobre 20, divisão de fração. Escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 4 sobre 1. Então, eu tenho aqui que 4 vezes 4 deu 16 sobre 20. E ainda está um número muito alto, dá para a gente simplificar isso daí, tudo por 4. Eu poderia já ter feito antes, tá? Então, o número de mulheres, pessoal, ficou 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 deu 5. Então, a gente já tem uma expressão significativa aí sobre o número de mulheres, que é esse aqui. Mas a gente ainda não tem o valor de fato, né, de número de mulheres. A gente não tem. Como é que a gente vai fazer, então? Pessoal, foi falado, né, que nessa assembleia tinha 315 participantes. Então, o que eu posso fazer aí? Eu posso afirmar que o número de mulheres mais o número de homens corresponde a 315 pessoas. Eu posso dizer isso com tranquilidade, certo? Então, eu vou substituir esse 4H sobre 5 lá na minha expressão. Então, ficou 4H sobre 5
mais H, isso é igual a 315, tá? Se você não quiser tirar MMC, até porque vai dar trabalho aqui, você pode dividir 4 por 5, né? Eu já poderia ter feito isso, ó, 0,8H. Fica até melhor para você trabalhar, ó, 0,8H mais H, isso é igual a 315. Se você tirar MMC também vai dar certo. 8 décimos mais 1 vai dar 1,8H, isso é igual a 315. Então, H é igual a 315 dividido por 1,8. Fazendo as contas, vocês vão descobrir que H vale 175, ou seja, o número de homens. Mas a gente quer saber o número de mulheres. Então, eu vou fazer o seguinte cálculo. Mulheres, vou trocar a cor aqui. Mulher é igual a 4H sobre 5, ou 0,8 se você preferir. Mulher é igual a 4 vezes 175 dividido por 5. Simplificando aí 175 dividido aí por 5, né? Vai dar 35 aqui. Vezes 4 vai dar número de mulheres igual a 140. E aqui a gente fecha mais uma questão. Questão de número 9, né? E aqui a gente fecha a questão. Essa questão aqui, você tem que entender mais sobre fração irredutível, né? Ou taxa unitária na porcentagem, para ficar mais fácil, ok? Vamos lá, questão 9. Questão 10. Questão 10, questão do Enem. Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em branco e nulo. Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores participantes dessa eleição um percentual de votos da ordem de... Então vamos lá entender. Pessoal, quem vota, né, nessa eleição aí, o que aconteceu? 9% desses eleitores votaram em branco, essa informação é importante. 11% anularam o voto. E isso não é considerado, ó, ele fala que não são considerados votos válidos, mas essas pessoas votaram, tá certo? Quem ganhou, né, a eleição de fato, ganhou com qual porcentagem? Essa é a pergunta. Vamos lá, a linha de raciocínio. Pessoal, se essas pessoas votaram, vou colocar aqui embaixo, se essas pessoas votaram, que tipo de pessoa que votou? Quais foram as pessoas que votaram? Foram as pessoas que votaram em branco, foram as pessoas que anularam, vou colocar aqui anula, né, que anulou o voto, as pessoas que votaram no vencedor e as pessoas que também votaram na pessoa que perdeu. Pronto. Então, essas são as pessoas que votaram nessa eleição. Dessa forma, isso tem que dar 100%. Quem vota tem que dar 100%. Então, 100% são todos. São os 9% que votaram em branco, são os 11% que anularam o voto, e aqui eu tenho o vencedor, tá? Só que a gente ainda não vai mexer com essa parte. Eu vou deixar aqui V mais P. 100% é igual a 9 mais 11, deu 20%. O que te deixa concluir que quem votou no vencedor e no perdedor, tá? Foram 80%, foi o restante. Vocês concordam com isso? Ó? Quem vota no vencedor e no perdedor é o restante, porque esses 20 aqui não vale, né? São não válidos. Agora o restante validou, né? Foram votos válidos, tá certo? Somente isso. Então, eu posso dizer que quem votou no vencedor e no perdedor foram 80% das pessoas, tá certo? Só que ele não quer saber isso, pessoal. Ele fala o seguinte, ele quer saber qual foi a porcentagem das pessoas que votaram no vencedor. O vencedor venceu com quantos por cento, né? Ele fala aqui o seguinte, que 51, né? Vou dar esse destaque aqui, ó. O vencedor obteve 51% dos votos válidos.
Mas espera aí, qual é a quantidade de votos válidos? Ó, eu vou te dar um destaque aqui, ó. Os válidos são 80%. E o vencedor ganhou com 51% dos válidos. Então, qual o cálculo que você tem que fazer? Você vai calcular 51% de 80%, que são os votos válidos, tá certo? E aí a gente vai descobrir qual vai ser a porcentagem. Então, vai ficar 51 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Vai ficar nesse formato aí, tá? Vamos tentar cancelar zeros aqui para facilitar, né? Esse zero eu posso cortar com esse zero e é a única coisa que dá para simplificar, porque 51 é primo. Então, ficou assim, 51 vezes 8 vai dar 408. Opa, 408 dividido por 1, 2, 3, dividido por 1000, porque ficou 3 zeros aí. Isso na forma de taxa, né, é a mesma coisa que 40. Na verdade, aqui não é 40, né, pessoal? Aqui vai ser 0,408, porque são 3 casas depois da vírgula. Então, eu posso escrever 0,408. Mas isso não ajuda a gente, né? Porque está em formato de porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 100. E multiplicar por 100 é mover a vírgula 2 vezes, o que vai te dar 40,8%. Essa resposta não tem aqui. Por quê? Porque ele fez uma aproximação. 40,8 é a mesma coisa que 41, né? Fazendo a aproximação. Então, da ordem significa que ele aproximou essa porcentagem. Somente isso. Tá certo? Vamos lá, então, para a última questão. Questão 11. A balança comercial de um país em um determinado período é a diferença entre o valor das exportações e das importações nessa ordem. Letra A. Na tabela abaixo, determine os valores de X e Y da balança comercial de certo país em 2009 e 2010, respectivamente. E letra B. Qual é a taxa percentual de crescimento da balança comercial desse país de 2009 até 2010? Então, vamos lá. Ele quer que você calcule o valor de X e de Y nessa situação. Então, o que é X e Y? É a balança comercial. Olha só, é o X e o Y. Como que se calcula a balança comercial? É a diferença estou subtraindo a exportação e a importação nessa ordem, tá? Então, como que vai ficar? Então, letra A. Para encontrar o valor de X, eu vou pegar o valor da exportação de 2009, menos o valor da importação de 2009, de acordo com a definição da questão, que ele fala para você subtrair importação da exportação. Então, a balança comercial, que é o valor de X aí, vai ser exportação, que é 135,4, menos importação, 91,2. Com isso, a gente chega no X igual a 135,4 menos 91,2. Vai dar 44,2. Acabou a primeira parte. Y é lá na parte o quê? De 2010, né? Então, é a exportação de 2010 menos a importação também de 2010. Logo, Y é igual à exportação, que é 152,28, olha só, exportação, agora importação, menos 94,82. Então, Y é igual a 152,28 menos 94,82 vai dar 57,46. E aqui a gente finaliza a letra A. Agora eu venho fazer o quê? Letra B, descobrir qual foi a taxa de crescimento dessa balança comercial. Olha só, ela saiu aí de 57, tá? 46, né? Quer dizer, ele saiu ao contrário, né? Ele saiu de 44,2, que é o valor da balança, né, em 2009, 44,2, e chegou a um valor de 57,46. Então, houve um aumento. E esse aumento é de quanto? É só subtrair, né? 57,46 menos 44,46.
20, certo? Então, vai ficar 6, 2, 7 menos 4 deu 3, 5 menos 4 deu 1. Então, esse foi o aumento. Aumentou esse valor, né, em 13,26 bilhões de dólares. Mas ele quer a taxa percentual. Como que eu vou calcular a taxa? Pessoal, eu vou pegar o valor base, que foi lá no início, né, que seria o meu denominador da fração. Então, ficaria assim, ó. O meu total aqui é 44,2, que era no início. Depois foi aumentando aos poucos. E aumentou em quanto? Em 13,26. Então, é assim que a gente vai descobrir qual é a porcentagem. 13,26 dividido por 44,2 vai dar exatamente aí 0,3. Mas ele quer a taxa, não é a taxa unitária, né? Ele quer a taxa percentual. Então, o que você faz? Multiplica por 100 para descobrir qual é essa porcentagem. E aí, a gente chega no valor de 30%, que é a resposta. Então, o valor de x, 44,2, valor de y, 57,46. Tá certo? E aqui a gente finaliza as correções solicitadas por vocês aí na nossa live de hoje. Segunda-feira, a gente vem com conteúdo novo e também com atividade online em sala presencial e para o pessoal online, né, do primeiro horário de segunda-feira, tá certo? Bom final de semana e até mais.